Os quadros na parede e objetos na estante representam símbolos da cultura indiana. A Índia foi berço de uma prática milenar que hoje é executada e reconhecida mundo afora. Eu conheci o yoga num momento assim bem complicado da minha vida, em que eu estava passando por uma situação difícil e quando comecei a praticar, eu comecei a sentir os efeitos, né, do yoga, da gente conseguir passar pelas dificuldades sem se envolver com elas. Então, assim, essa energia que o yoga traz, que transforma a gente, é que me deu toda a abertura assim, para muitas coisas na minha vida e que no momento eu não conseguia ver. Então esse mudra, a indicação terapêutica dele é para que a gente possa desenvolver um pouco mais do que a nossa visão física. Então você vai fechar os olhos. E quando fechamos os olhos do corpo físico, temos a possibilidade de ver um pouco mais com esses olhos da consciência. A minha experiência com yoga, assim, eu acho que o que marca muito é a questão de, eu acho que me trouxe para o meu interior, assim. Na agitação do dia a dia eu sempre tive muito fora, muito ao léu das situações, assim, que iam acontecendo, eu ia indo, assim. E o yoga, com isso eu consegui me centrar em mim mesma e começar a entender um pouco mais quem eu sou. Não entendi tudo, estou longe de entender tudo isso, mas um pouco mais de quem eu sou, o que que eu gosto, o que eu vim fazer aqui, num sentido maior do material do dia a dia, assim. Procurando perceber o ar que entra e o ar que sai. Observando essa troca através do processo respiratório. Observando que a respiração, ela acaba e tem um papel muito importante dentro da prática de yoga. Tanto influenciando todos os sistemas, toda a fisiologia física, e igualmente influenciando o campo psíquico. E aproveite então para perceber esse campo sutil da mente. Os pensamentos que passam, os que insistem em permanecer, fazendo consciência do que a mente pensa. Como eu tenho um problema físico, dentro do yoga, a primeira coisa assim, que me chamou a atenção foi quando a professora falou que ninguém pode olhar uma prática do outro. E eu sempre tive muita vergonha de participar da educação física no colégio, porque eu tinha um problema físico, eu achava que eu não podia fazer. E quando eu cheguei no yoga, quando a professora Rô de repente falou assim: todos têm que cuidar da sua prática, ninguém pode olhar a prática do outro. Nesse momento eu me sentia assim, segura daquilo que eu ia fazer e que ninguém ia me reprovar ou que alguém ia achar que não era legal, que era feio. E eu me sinto hoje uma praticante com limitações, é claro, né, pela minha própria deficiência, mas foi dentro do yoga que eu consegui, me sinto assim, como se a minha perna não existisse. A minha perna não existe dentro do yoga, porque eu consigo fazer as posturas e eu consigo, às vezes, adaptar elas, né? Dependendo da minha limitação,
mas eu me sinto aqui dentro do yoga como se nada disso, o meu corpo ele inexiste. O que existe é a minha mente, o meu espírito, a minha vida, mas não aquela coisa de que o corpo é que tem que estar bem sarado, tem que ser um corpo bem para poder fazer as posturas de forma mais eficaz. Nada disso existe dentro da prática. Então, transformou muito a minha vida. E procure formular, nesse campo vasto da mente, um propósito. Um propósito para essa prática, onde você vai estimular esse olhar mais profundo, esse olhar para dentro de si mesmo. E quando formalizar esse propósito, nós vamos juntar as mãos em Anjali Mudra, em frente ao coração. De forma conjunta, nós entoamos a divina palavra Om, que traz na sua raiz a proteção, para que o propósito de cada um se mantenha protegido e firme dentro de si mesmo. Inspira. Pela minha questão da minha deficiência, eu achava que como que eu vou fazer um curso de formação? Eu imagino, você é uma professora de yoga, né? Alguns anos atrás eu pensava assim, daí hoje eu penso, por que não? Também vou fazer a formação, já estou aguardando faz uns 2 anos por essa oportunidade. E primeiramente é a questão de aprofundamento mesmo. Como eu me encontrei bastante nesse caminho do yoga, eu quero me aprofundar realmente nesse conhecimento. E tomara que tudo dê certo, para que eu consiga também virar instrutora e trabalhar com isso da forma que eu possa ajudar, da mesma forma como eu fui ajudada pela minha professora, eu poder ajudar outras pessoas também. Então é esse o motivo. Namastê! O divino em mim saúda o divino em você. Procura fazer uma leve báscula, um leve encaixe do cóccix para baixo, para a terra. Depois volte as palmas das mãos para o topo da cabeça e pressione um pouco as palmas das mãos, procurando se suspender mais, e ao exalar, faça uma rotação suave para o lado direito, alongando a coluna. Inspira no centro, empurre os joelhos para baixo, exala e gira para o outro lado. Repete, inala no centro, exalando no mesmo tempo, rotação, observando esse efeito da rotação, essa sensação na área abdominal, peito, coluna, costas. E finaliza no centro agora, fazendo uma exalação e uma rotação com todo o corpo, da direita para a esquerda. Percebendo o movimento também internamente, principalmente ao exalar, fazendo essa contração abdominal, o que vai estimular os órgãos internos, principalmente aqueles relacionados ao sistema da digestão e da excreção. Chegando no alto, inspire e inverta o movimento. Solte o ar. Inspire, exale, desça, lembrando que esse é um princípio dentro do yoga. As inspirações sempre estão ligadas aos movimentos que são feitos para cima e as exalações aos movimentos que são feitos para baixo. Uma última vez, solta o ar, inala
Retorna, crescendo o máximo possível e soltando os braços. Elevando um pouco a cabeça, puxando os pés para trás na sua direção. Solta o ar, centraliza a cabeça, mas empurra as pontas dos pés para baixo. Inspira, puxa os pés para trás em flexão, abre o peito e eleva um pouco a cabeça. E solta o ar. Então, na área do pescoço, se tem glândulas muito importantes, tireoides, paratireoides. Lembrando que os movimentos do yoga, os asanas e as respirações, eles vão estimular muito o equilíbrio de todo esse sistema glandular. Um último movimento, inala, abre o peito. Exala, centraliza a cabeça, relaxa os pés. Agora, tirando as mãos do chão, você vai caminhar um pouquinho com os quadris para frente, até a borda anterior do tapete. E vai caminhar para trás, para soltar um pouco as articulações dos quadris. Liberar um pouco mais a área abdominal e também fortalecendo essa área. E você repete. Caminhando com os quadris no chão. Você vai fazer isso algumas vezes, vai e volta, no teu ritmo. Eu sempre gosto de lembrar que a área dos quadris é uma área que está relacionada à alegria. Então, quando os quadris, eles são quadris mais trabalhados, fortalecidos, mas também flexíveis, isso vai ser um indício realmente de que há uma vivência nesse campo da alegria. Mexer os quadris deixa a gente mais alegre. Procurando concentrar em todos esses espaços do teu corpo que se alongam, que se soltam. Exala, desce. Troca a posição da perna. E executando esse mesmo movimento, esse vinyasa para o outro lado. Inspira, abre o peito, coração, exala, alonga. E continua no teu ritmo. Mais 3, e a partir do terceiro você permanece sem observar o outro, mas focando e trazendo esse olhar para você mesmo, para o teu espaço corporal, para o teu espaço interior. Porque não é no outro que eu encontro as respostas, mas em mim mesmo. Então nós vamos fechar os olhos um pouquinho e observar a energia do grupo, a energia que circula. E vamos aqui mencionar uma palavra que seja a síntese para você hoje da tua experiência dentro dessa prática. E eu vou pedir para Vanessa começar. Acolhimento, renovar, saúde, felicidade, calma, serenidade, fé, verdade, União. gratidão. Namastê. Namastê.
Quem pratica yoga aprende que medo se vence com segurança, apego se vence com renúncia, aversão se vence com amor. Palavras de um dos pioneiros mestres em yoga no Brasil, Hermógenes.